Tudo bem, gurizada do primeiro ano? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham compreendido bem a nossa aula sobre as 3 leis de Newton, não é? Porque hoje, no nosso segundo encontro, na nossa segunda videoaula, a gente vai começar a trabalhar especificamente com alguns tipos de força especiais. Então a gente vai voltar lá para o princípio fundamental da dinâmica, não é? Força resultante igual a massa vezes aceleração. E ali a gente vai começar a trabalhar com quais essas forças que poderiam atuar em um corpo, gerando uma força resultante. Então, para nossa aula de hoje, a gente tem alguns objetivos. O primeiro objetivo da aula vai ser diferenciar o que são forças de contato do que seriam forças de campo. Um segundo objetivo que a gente tem para dar conta hoje vai ser definir a nossa primeira força, que é a força peso. Vamos trabalhar detalhadamente com a força peso. E por final, o que a gente tem para fazer é diferenciar peso e massa. Duas grandezas físicas que muitas vezes a gente aplica ela de formas erradas. A gente pensa como sinônimo, o que a gente vai ver hoje que não são. Então, em primeiro momento, o que são forças de contato? Forças de contato são aquelas forças que atuam nos corpos, mas que um corpo tem que estar em contato com o outro. Por exemplo, se a gente for observar aqui na figura, e nós vamos trabalhar daqui a alguns dias, essa é a força elástica, onde a gente está vendo uma mola em contato com um bloco que está suspenso. Existe contato entre esses materiais. Um outro tipo de força de contato que a gente vai trabalhar é a tração. A gente está vendo ali um homem se exercitando, causando uma determinada tração em seus músculos, ou pode ser quando eu estico uma corda, quando eu suspenso um objeto em um material não elástico, mas que também existe interação, também existe contato. E um terceiro exemplo que eu estou colocando para vocês é a força normal. A força normal é uma força natural que existe em superfícies também em contato. Cada uma delas, entre outras forças de contato, a gente vai trabalhar detalhadamente no decorrer das nossas aulas. Essas são as 3 primeiras que a gente vem a ver com forças de contato, entre outras. Mas qual a diferença, então, de forças de contato para forças de campo? Forças de campo são forças entre corpos que elas existem, mas esses corpos não necessariamente precisam estar em contato. Então, o primeiro exemplo que eu estou colocando é um átomo onde a gente tem elétrons girando em torno de um núcleo, formando essa nuvem que é a eletrosfera, e ali existe uma força que a gente chama de força elétrica. Não há contato entre elétron e os núcleos, mas isso não quer dizer que não exista uma interação entre eles, uma força denominada força elétrica. Um outro exemplo que eu estou colocando aqui para vocês é o sistema planetário, onde a gente tem o Sol e os planetas girando em torno dele. Não existe novamente contato, mas existe uma força de interação, nesse caso denominada então força gravitacional. E um terceiro exemplo que vocês vão estudar lá no terceiro ano, juntamente com a força elétrica, é a força eletromagnética, a interação entre campo magnético e campo elétrico, mas que não existe contato também entre os corpos que estão atuando. Essas então são exemplos de força de campo, e é só para que vocês tenham um pouco essa diferença. Forças de contato, há necessidade do contato entre os corpos que a gente está trabalhando, e forças de campo, este contato pode ou não ocorrer, não há uma necessidade de que existam. Bom, e a primeira força que a gente passa a atuar na nossa aula de hoje é a força peso. A força peso é uma força de campo, porque não necessariamente existe contato entre os corpos que estão relacionados no evento. E qual é a definição da força peso? Ela é uma força exclusivamente atrativa que a Terra ou que qualquer outro corpo, e a gente costuma usar corpos de grande massa,
exerce sobre um segundo corpo menor. Então a gente tem aqui o exemplo da Terra, onde qualquer corpo que nós largarmos próximo à sua superfície vai estar submetido, então, à força-peso. Daqui uns dias a gente vai descobrir por que a Lua, por exemplo, que está ali na figura, ela não cai sobre essa influência do campo gravitacional. O que acontece ali que a Lua não vai até a superfície da Terra. Mas essa, então, é a definição da força-peso. E a força-peso, por ser força, como o próprio nome está dizendo, ela é uma grandeza física vetorial. Se ela é uma grandeza física vetorial, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter módulo, ela precisa ter direção e ela precisa ter sentido. Então a gente vai entender um pouquinho cada um desses 3 pontos desta grandeza física vetorial. E antes da gente trabalhar então com o módulo, a gente descobrir como se calcula a intensidade do valor da força-peso, seria interessante a gente relembrar o que vem a ser gravidade. A gravidade ela é um tipo de aceleração. Vocês já estudaram lá no primeiro trimestre que a aceleração é uma variação da velocidade em um determinado tempo. E nas próximas aulas a gente vai aprender a entender de onde sai o valor da aceleração gravitacional da Terra, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas que para fins de cálculo, por muitas vezes, a gente vai arredondar para 10. Vamos fazer a explicação com 10. O que significa aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado? Então, vocês estão vendo ali uma pessoa largando um objeto, uma pedra, próxima à superfície da Terra, e essa pedra cai, aumentando a sua velocidade. Mas ela aumenta a sua velocidade de que forma? De acordo com a aceleração da gravidade. Ou seja, vocês têm que entender que se essa pedra parte do repouso, velocidade zero, a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado significa que depois de um segundo, a sua velocidade aumentou em 10 metros por segundo. Ou seja, de zero passou para 10 metros por segundo. No próximo segundo, ela aumenta mais 10, foi para 20 metros por segundo. No próximo segundo, ela aumenta mais 10, foi para 30 metros por segundo. E assim sucessivamente. A velocidade, então, passa a aumentar a cada segundo em 10 metros por segundo. Bom, por que é interessante a gente saber essa definição e esse valor da aceleração da gravidade? Porque a gente vai pegar agora a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, onde a gente tem que a força resultante é massa vezes aceleração, e a gente vai utilizar para essa aceleração, então, a aceleração da gravidade. E quando a gente utiliza essa aceleração a uma determinada massa, essa força passa a ser definida, então, como sendo a força-peso. Se nós estivermos próximo à Terra, a gente utiliza os 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10. Mas a gente pode estar com objetos em outros locais. Por exemplo, eu vou utilizar a Lua muitas vezes, onde a gente vai usar 1,6 metros por segundo ao quadrado como gravidade. No espaço a gente vai perceber que não existe essa aceleração, mas é desta forma que se constitui a equação para calcular o módulo da primeira força, então, que a gente vai estar estudando, que é a força-peso. Lembrando que a gravidade é em metros por segundo ao quadrado, no sistema internacional a massa tem que estar em quilograma, e peso, então, como sendo um tipo de força, vai ser apresentado em Newton. Bom, e a direção da força-peso? A direção da força-peso é sempre vertical. A gente tem que lembrar que a direção ou é vertical, ou é horizontal, ou é diagonal, com determinado ângulo. Força-peso é sempre vertical. E o sentido da força-peso? O sentido da força-peso, evidentemente, vai ser sempre para baixo. O sentido a gente coloca da melhor maneira com que a gente se faça entender.
no caso da força-peso, sempre para baixo. E aí eu estou colocando para vocês agora 3 exemplos de um asteroide onde ele vai ter a interação gravitacional com a Terra, ele vai ter interação gravitacional com a Lua e ele vai ter uma interação gravitacional com outro planeta qualquer de massa muito maior. A interação gravitacional, ela é maior quanto maior for a massa do planeta. Então a gente vai observar que o peso na Lua, ele vai ser menor que o peso na Terra, que é menor que o peso num segundo planeta de massa maior. Então observem a figura. No momento que observou-se a força-peso, esses asteroides eles caíram de forma diferente. Eu vou colocar novamente para vocês observarem o que acontece. A interação com o planeta, a força-peso, e essa força-peso, então, ela é diferenciada de acordo com a gravidade do local. Bom, independente do módulo, da intensidade da força-peso, a direção é sempre vertical e o sentido, então, da força-peso vai ser sempre para baixo. Bom, porém, lá da terceira lei de Newton, nós aprendemos que toda ação tem uma reação. E aí fica a pergunta, aonde está a reação da força-peso? Para a gente responder isso, a gente sempre tem que questionar por que o peso existe. O peso existe por causa da gravidade, no caso nosso da Terra. Então a reação da força-peso está no centro da Terra. Ah, professor, mas eu estou lá na Lua. Então a reação está no centro da Lua. Ah, eu estou em Júpiter. A reação está no centro de Júpiter. Mas a ação e a reação nunca podem ocorrer no mesmo corpo. Lembrem disso. Então, ação, peso no corpo, reação do peso no objeto que o causa, seja a Terra, seja a Lua, seja qualquer outro planeta. Bom, e no espaço, que não existe a interação gravitacional, não existe peso também. Se a gravidade é zero, o peso é zero. E é por isso que a gente observa que no espaço, dentro de uma espaçonave, como a gente tem as imagens dos astronautas, sempre flutuando, sem uma direção e um sentido para a força-peso, porque ela não existe, não é? A força-peso, então, que agora a gente passa a conhecer detalhadamente, é uma grandeza física diferente da massa. Então agora, de uma vez por todas, a gente não pode mais confundir essas duas grandezas físicas, que por muitas vezes a gente utiliza elas de forma errada. Então, o que a gente tem que lembrar? Que massa é uma grandeza física escalar. Ela só tem um valor numérico e uma unidade. Peso é uma grandeza física vetorial. Ela tem uma unidade, um módulo, uma direção e um sentido. A massa, ela é fixa. Se eu tenho 80 kg aqui na Terra, eu tenho 80 kg na Lua, no espaço, em Júpiter ou em qualquer outro local do universo. O peso é uma grandeza física variável. Ele depende do local em que a gente vai se encontrar. A massa tem como unidade no Sistema Internacional o quilograma, enquanto o peso tem como unidade no Sistema Internacional o Newton, por ser um tipo de força. E o aparelho que a gente utiliza para medir a massa é a balança. Já o instrumento para a gente medir peso, ele vem a ser o dinamômetro. Então agora, quando vocês forem lá numa farmácia ou estiverem em casa com uma balança de banheiro, não esqueçam, vocês estão medindo a massa de vocês. A minha massa é de 80 kg. O meu peso vai depender, então, do local que eu estiver. E é por isso que Garfield, ao conversar com um amigo dele, o amigo diz o seguinte: você está muito gordo. Estou ouvindo, Garfield disse. Quero que você perca peso. Ele disse para o Garfield perder peso. E o Garfield concorda, falou. E aí, onde vai? E aí Garfield disse, então eu vou para um planeta em que a gravidade seja menor.
Essa é uma das maneiras dele perder peso, não é? Então, o gato inteligente respondeu de uma forma inteligente também. Para quem não conhece física ou não ouviu a aula de hoje, não vai entender por que o Garfield deu esta resposta. Os cálculos da força-peso são extremamente simples. A gente vai aprender uma série de forças e o que nos interessa é, no final, juntar todas essas forças num sistema de blocos. Então não tem muito o que inventar. É saber que o peso é massa vezes gravidade. Mas eu coloquei aqui, então, um cálculo como exemplo bem simples, onde eu questiono o peso de um astronauta, que ele tem 80 quilogramas. E eu quero saber o peso dele na Terra, eu quero saber o peso dele na Lua e eu quero saber o peso no espaço. Na Terra, esse astronauta vai ter um peso onde basta eu multiplicar a massa dele, de 80 quilogramas, vezes a gravidade aqui da Terra, 9,8 metros por segundo. E a gente vai saber que aqui na Terra, esse astronauta tem um peso de 784 newtons, por ser um tipo de força. Já lá na Lua, a gravidade cai para 1,6 metros por segundo ao quadrado. Esse astronauta, se a gente multiplicar a massa pela aceleração da gravidade da Lua, ele vai ter um peso de 128 newtons. Ele vai ter um peso menor. E por fim, quando esse astronauta estiver no espaço, sem a interação gravitacional, o peso dele passa a ser zero. Ele passa, então, a não ter peso. Então, gurizada, essa é a primeira força que a gente estuda. Ela é uma força extremamente simples, mas ela é muito importante porque a gente vai utilizar ela em todos os exercícios que a gente vai passar a fazer daqui uns dias, que é sobre as interações de bloco. Então, há necessidade que vocês tenham um bom entendimento. Eu vou pedir para vocês que quem não se inscreveu no canal do YouTube, vocês cliquem ali na inscrição, inscrevam-se, que isso me ajuda bastante. Não é uma ferramenta que a gente está usando e quanto maior o número de inscritos, isso é melhor para mim. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima videoaula. Um abração para todos vocês.